Graça e paz, meus irmãos. Bom dia. Que nosso Deus continue a abençoar vocês. Uma alegria estarmos juntos mais uma vez aqui. Louvo a Deus por podermos estar reunidos em torno da palavra do Senhor. Hoje, mais uma vez, nós vamos estar aí falando acerca do texto em Gálatas. Nós, desde o começo aí da pandemia, estamos trabalhando o livro de Gálatas. Pela graça de Deus, o Senhor tem nos abençoado e é sempre bom para mim reler o que Paulo escreve aos Gálatas e aprender sempre com o que Deus quis nos revelar. Deus nos conduza novamente hoje na exposição desse texto e na compreensão dele. Vamos orar, meus irmãos? Santo Deus, nós estamos diante de Ti com temor, com muito tremor, Senhor, sabendo que não somos suficientes para essas coisas. Sabendo, Senhor Deus, que somos incapazes, sabendo que somos fracos, somos falhos. Mas é a Tua graça que nos sustenta, Senhor, é a Tua graça que intervém, é a Tua graça que nos acolhe. E que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos ajuda, apesar da nossa fraqueza, apesar, Senhor Deus, da nossa debilidade. Que o Senhor nos renove, que o Senhor nos faça compreender, ó Deus, e que o Senhor nos ajude a aplicar essas palavras no nosso coração, na nossa vida prática. Senhor, que especialmente acima de tudo o Senhor seja glorificado, ó Deus, pois tudo é obra Tua, como veremos hoje, tudo é obra do Teu Espírito. Nos ajude a andar, Senhor Deus, no Espírito, nos ajude a frutificar para a glória do Teu nome. E que nada, Senhor Deus, seja feito para nós, para nosso nome, mas que tudo seja feito para a glória do nome do Senhor Jesus. Te louvamos, nós Te amamos, ó Deus, e desejamos ser mais e mais conformados à imagem do Seu Filho, ó Pai. Louvamos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, vamos fazer a leitura dos versos propostos de hoje, que são justamente os versos 16 a 26 de Gálatas capítulo 5. Nós vamos fazer aí algumas breves considerações acerca do contexto do qual nós estamos trabalhando, pois já faz bastante tempo que nós não lemos, não falamos aqui em Gálatas, então nós precisamos ser relembrados aí, sempre bom. Mas vamos fazer a leitura antes. Vamos ler, então, a partir do versículo 13, que foi o tema da nossa última exposição aí, os versículos 13 a 15. Vamos retomar a partir do 13 até o 26. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então o versículo 16 diz: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros,
tendo inveja uns dos outros. Até aqui a leitura, meus queridos. Meus irmãos, vamos considerar algumas questões aqui. Nós precisamos relembrar o contexto, certo? Nós falamos que um grupo de judaizantes estava pregando um outro evangelho, na verdade. Não estava pregando o evangelho do Senhor Jesus, mas um outro evangelho. Um evangelho que falava acerca do cumprimento das obras da lei. Ou seja, era um evangelho, suposto evangelho, de que dava toda a sua ênfase no desempenho daquele que desejava ser salvo buscando a justificação. Paulo, então, ele defende a sua autoridade apostólica a fim de defender o evangelho, como nós vimos lá no capítulo 1. Nós vemos que ele cita aqueles ocorridos no Concílio de Jerusalém, dizendo que ele, o João, o Pedro e o Tiago, os apóstolos do Senhor Jesus, todos eles concordavam nessa matéria. Todos eles concordavam que o evangelho não exigia a circuncisão para a salvação. Por quê? Aquilo que ele vai falar justamente depois naquele ocorrido com Pedro, quando ele repreende Pedro, que havia se tornado ali repreensível, e ele então repreende Pedro diante de todos. E ele vai então, nos capítulos 2 e 3, anunciar a justificação somente pela graça, somente por causa da obra de Cristo e somente recebida através da fé. Nós vemos então que todos os apóstolos ali, aqueles que eram reputados como colunas, como ele disse em Gálatas 2, concordavam nessa matéria. E Paulo faz uma sólida defesa da justificação pela fé. E ele procura impelir os gálatas a perceberem onde é que eles estavam se deixando enganar pelos judaizantes. Porque Cristo tinha sido exposto diante dos olhos deles como crucificado. Eles estavam vendo que, se eles se circuncidassem, de nada lhes valeria Cristo. Eles seriam cortados de Cristo. Paulo diz que nem as dietas judaicas, nem a guarda dos dias sagrados, nem mesmo a circuncisão, nada disso era um requisito para a salvação, porque a salvação só pode ser obtido gratuitamente pela obra do Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele trata então daquela aliança que Deus faz com Abraão, aquela aliança em que ele toma as punições, as responsabilidades de Abraão. Quando Abraão e nós também quebramos o pacto com Deus. E quando todos nós, crentes no Senhor Jesus, quebramos a lei de Deus e nós nos tornamos malditos, mas essa maldição, Deus, ele escolhe que Cristo seja feito maldito em nosso lugar, a fim de que nós fôssemos benditos. Porque Cristo se fez maldição no nosso lugar, como diz Gálatas 3,13. Paulo argumenta então da função da lei, que era mostrar o nosso pecado e nos conduzir até Cristo. A lei funcionava como aio, a lei funcionava como um guarda que nos conduzia até mesmo à maturidade, até nós alcançarmos o conhecimento do Senhor Jesus, a fim de que nós nos desesperássemos de nós mesmos e corrêssemos então em busca do nosso Salvador. Então Paulo argumenta que nós somos filhos da livre e não filhos da escrava. E agora, no capítulo 5, nós vimos a questão da liberdade que nós temos em Cristo. Nós já não estamos mais amarrados, nós já não estamos mais escravizados pelo temor da condenação. Antigamente, nós tentávamos com todos os nossos esforços alcançar mérito diante de Deus, mas nenhum de nós conseguia isso. Mas pela obra de Jesus Cristo, fomos plenamente recebidos, plenamente amados, plenamente atraídos a Ele, e nós somos feitos justos. Deus o fez pecado por nós, a fim de que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, nos versículos 13 a 15, como nós dissemos, nós vemos essa liberdade do Evangelho e que o uso dessa liberdade não deve ser para dar ocasião à carne.
Antes que nós devemos usar a nossa liberdade para o cumprimento da lei. Por isso que nós chamamos a nossa exposição passada, que nós fomos então tirados da lei e lançados novamente para a lei. Porque se a lei já não nos condena mais, a lei agora, ela é tudo que nós desejamos a fim de honrarmos e agradarmos a Deus. Nós vamos viver desejosos de cumprir os mandamentos da lei, os mandamentos que claramente são enfatizados e confirmados na nova aliança. Nós agora, porque amamos a Deus, porque desejamos servi-lo, nós então partimos para a lei, fazemos uso dela e então nós glorificamos ao nosso Deus. Esse é o uso da nossa liberdade. O uso para o cumprimento da lei, e a lei se resume no amor. No amor ao próximo, como Paulo diz nos versículos 14 e 15. Eu sei que a revisão foi ampla aqui, meus irmãos, mas eu creio que se faz necessária. Mas vamos então ao nosso texto, porque é um texto relativamente longo, mas não tão longo, mas muito rico. Paulo começa dizendo, digo porém. Ele faz um contraste com o versículo 15, onde ele dizia que eles se mordiam e devoravam uns aos outros. Ele diz, digo porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Meus irmãos, qual é o modo de nós usarmos bem a nossa liberdade cristã? É justamente quando nós andamos no Espírito. É através da obra do Espírito que nós vamos cumprir os versículos 13 a 15, meus queridos. O Espírito é aquele que nos mantém verdadeiramente livres. Paulo ele já lança a mão aqui de dois opostos no versículo 16, sobre os quais ele falará lá até o fim da sessão. Ele fala sobre o Espírito e ele fala sobre a carne. Paulo então ele começa dizendo, andai no Espírito. Essa, meus irmãos, é uma atitude ativa do cristão. O cristão, que como nós vamos ver, ele recebe o Espírito, na verdade, isso já foi citado até mesmo dentro do capítulo 5, nós podemos ver no versículo 5 mesmo, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Meus irmãos, nós que agora temos o Espírito, devemos andar no Espírito, devemos ser ativos nisso. E o que significa andar no Espírito? Significa viver uma vida influenciada e controlada, guiada, direcionada pelo Espírito Santo de Deus, como nós ainda vamos ver até o final dessa sessão. Mas, meus irmãos, é dito que nós devemos andar no Espírito, no versículo 16, para que jamais satisfaçamos a concupiscência da carne. Satisfazer a carne. A carne ela tem as suas paixões. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nosso coração é idólatra. E esse coração clama por essas paixões serem satisfeitas. O apóstolo aqui, ele usa uma palavra que enfatiza essa concupiscência da carne, esses desejos da carne. É uma palavra semelhante a como se fosse um super desejo. É um desejo excessivo, um impulso, um anseio que a tudo procura controlar. Aqueles desejos pecaminosos, eles começam a se tornar coisas tão profundas no nosso coração, meus irmãos, que eles procuram nos dirigir e nos controlar. E, de fato, muitas vezes eles conseguem ter esse domínio sobre nós. O pecado, ele cria em nós esse sentimento de que nós não podemos viver sem aquilo, de que nós não podemos viver sem aquele alguém, sem aquele objeto, sem aquela prática, sem aquele status. O pecado nos dá essa falsa sensação e ele então começa a nos escravizar. É esse super desejo que busca nos controlar. Mas Paulo diz aqui que a única maneira de nós vencermos isso é andando no Espírito. Se a carne, ela deseja nos controlar, se ela deseja que as concupiscências elas sejam satisfeitas, o Espírito, ele deseja coisas de uma natureza muito superior.
O Espírito deseja nos mostrar Cristo e a sua beleza. O Espírito deseja nos conformar à imagem de Cristo, nos fazer mais semelhantes ao Senhor Jesus. Meus irmãos, nós temos que ter em mente de que os judaizantes, eles propunham um caminho de uma pureza debaixo da lei, de uma pureza pela lei, pelo cumprimento da lei. Nós devemos sempre ter em mente de que aquela religião moralista, ela tem como motivação para uma vida de pureza o medo da condenação. Entretanto, no cristianismo, aquele cristianismo fundamentado, enraizado no Evangelho, a motivação é outra. Nós não passamos a obedecer a Deus, a buscar a santidade, por termos medo de perecer, por termos medo de sermos condenados. Muito pelo contrário. O verdadeiro crente, ele tem a segurança da sua salvação. Então, a motivação dele para a santidade é justamente a pessoa do Deus Trino. A motivação do Evangelho é que nós passamos a amar a Deus de forma tão intensa e nós somos tão imensamente gratos pelo amor, pela obra de Deus, pela bondade dele para conosco, por sua graça, por sua misericórdia, por ele ter se revelado a nós, por ele ter nos atraído com seus laços de amor. Nós somos imensamente gratos por isso. E por isso, meus irmãos, é que nós desejamos honrar a Deus, glorificar a Deus. E como nós pretendemos fazer isso? Nós queremos viver para o louvor da sua glória, obedecendo a sua vontade, estando no centro do seu propósito para as nossas vidas. A santidade, então, meus irmãos, ela é produzida como um efeito do Evangelho. É a dinâmica do amor e da gratidão, e não a dinâmica do medo, que nos faz crescer em santidade e andar no Espírito. Muitos cristãos, de fato, eles não conseguem experimentar uma vitória significativa contra o pecado, justamente porque eles querem buscar uma santificação pelo seu próprio esforço no cumprimento da lei. E à medida, meus irmãos, que nós caímos, que nós falhamos, nós começamos a nos desesperar. Porque como é que Deus vai me aceitar se eu caí, se eu pequei? Mas é justamente quando nós estamos olhando para o Evangelho do Senhor Jesus, é que nós podemos desfrutar de paz e podemos também crescer em santidade. Porque como diz lá o versículo 13, nós não usamos essa liberdade para dar ocasião à carne. Já que eu estou salvo, eu vou viver aqui, se eu cair tudo bem, se eu pecar tudo bem. Não, meus irmãos. Mas nós vemos muitos crentes que até mesmo sabem que estão errados, que reconhecem os seus pecados, que chegam diante de Deus com tristeza, com lágrimas nos olhos e fazem propósitos diante de Deus. No entanto, não conseguem obter vitória contra o pecado. Porque justamente eles não estão andando no Espírito e estão satisfazendo os desejos, esses super desejos que os controlam, essa concupiscência da carne. Que muitas vezes estão buscando a santificação por seus próprios esforços no cumprimento da lei. E pelo nosso próprio desempenho somente, nós não teremos êxito. Porque muitas vezes nós fazemos propósitos, mas voltamos a cair, voltamos a pecar. Nós precisamos então, meus irmãos, urgentemente aprender o caminho da vida no Espírito. É a busca da santidade alicerçada no Evangelho. Nós devemos lembrar disso, meus irmãos. O Evangelho não é só o começo da nossa caminhada. O Evangelho não é só aquele primeiro passo, porque muitas vezes nós tratamos esse tesouro que é o Evangelho como simplesmente aquilo que precisa ser pregado àqueles que não conhecem o Senhor Jesus, ou precisa ser anunciado naqueles cultos evangelísticos. Mas o Evangelho não é só a porta de entrada, meus irmãos. O Evangelho é todo o caminho. O Evangelho é aquilo que nos sustenta. As promessas do Evangelho, o Deus que se revela no Evangelho. É a fonte, o combustível, o calor
que nos faz crescer em santidade. Só aprendendo esse caminho do Espírito, que é alicerçado no Evangelho, nesse Evangelho que Paulo prega do capítulo 1 até o capítulo 5. É só assim que nós, de fato, teremos o domínio sobre a carne. E a carne não mais terá domínio sobre nós. E é interessante que no versículo 16, Paulo diz, andai no Espírito, pressupõe essa atitude contínua, andai, é um imperativo, é algo que nós devemos fazer, é algo que nós devemos ser diligentes em fazer, mas também é dito que se andarmos no Espírito, jamais satisfaremos a concupiscência da carne. É interessante que no original há duas palavras para não. Esse jamais é como se fosse assim, andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. É como é uma expressão que se costuma usar no grego, como se disser nunca jamais satisfareis a concupiscência da carne. E nós devemos nos apegar a essa promessa e andarmos no Espírito. E jamais satisfaremos a concupiscência da carne. Nós vamos ver, meus irmãos, calma, que nós nunca teremos uma santidade perfeita nessa vida. Mas ainda o nosso ponto vai chegar lá. Continuemos. No versículo 17, o apóstolo diz, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Meus irmãos, nós devemos lembrar de que há um intenso combate interior. Paulo, ele mostra para os Gálatas de que, de fato, na vida do regenerado, haverá um combate dentro de si. Porque o verdadeiro cristianismo, ele é um combate. Preste atenção nessas palavras, o verdadeiro cristianismo. Porque há muita religiosidade nesse mundo que não é verdadeira. Não é aquele genuíno cristianismo. Porque muitas pessoas aceitam um pseudo-cristianismo, mas é um cristianismo que satisfaz as suas consciências sonolentas, que está tudo bem, que não aflige ninguém, que não exige sacrifício algum, que não tem combate, que não tem luta. Esse cristianismo talvez possa satisfazer o homem. Ele pode satisfazer alguém que simplesmente quer ser salvo do inferno. Mas esse não é o cristianismo da Bíblia. Esse não é o cristianismo pregado por Jesus Cristo e pelos apóstolos. Nenhum crente nessa vida foi chamado para viver uma vida caracterizada pela tranquilidade ou pela indolência. Como bem disseram os puritanos, se você quer uma religião confortável, procure em todos os lugares, menos no cristianismo. Porque o crente, ele jamais deveria imaginar, nem mesmo por um momento, meus irmãos, que ele pode dormir ou ele pode cochilar durante o início da sua caminhada até o final da sua caminhada até a pátria celestial. Como alguém que, como J.C. Ryle descreve, como alguém que viaja em uma carruagem de ouro. O cristianismo é um verdadeiro combate. E Paulo lança essa imagem militar aqui de que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Eles são opostos entre si. Não há qualquer tipo de simpatia de um pelo outro. Eles são autoexcludentes, meus irmãos. Você não pode tentar viver uma vida meio a meio, uma vida tentando satisfazer metade a carne e metade o espírito. O espírito se opõe à carne e a carne se opõe ao espírito, porque o que o espírito deseja, a carne abomina. E o que a carne deseja, o espírito abomina. O espírito, nesse caso, é o Espírito Santo que vive dentro de nós, meus irmãos. Também é um símbolo da nossa nova natureza, a natureza dada pelo Espírito. A nossa nova natureza, ela recebe as oposições da carne, perdão. Por quê, meus irmãos? Nós devemos pensar que, de fato, se eu e você não sentimos uma oposição na nossa vida
entre essas influências divinas e entre as influências dessa carne, dessa nossa natureza, esses super desejos, isso significa que o Espírito possivelmente não está agindo na sua vida. Isso pode significar coisas muito piores, porque possivelmente pode significar que de fato você nem mesmo possui o Espírito de Deus. Se não há um conflito interior, quando você vai pecar, você peca com tranquilidade. Quando você vai fazer aquilo que desagrada a Deus, você faz aquilo sem temor. Isso pode ser um indicativo de que ainda você não nasceu de novo. Porque se você nasceu de novo, o Espírito, ele traz incômodo ao seu coração quando você cai, quando você peca contra Deus, quando ele é entristecido na linguagem paulina. E nós não devemos entristecer ao Espírito de Deus. Não devemos extinguir as influências do Espírito. Aquele que não sente nenhum tipo de complicação quando vai pecar. Aquele que não sente nenhum tipo de oposição, de guerra dentro de si. Pode muito bem significar que você ainda não foi liberto por Cristo, mas que você ainda está escravizado à lei. De que você ainda busca os seus salvadores. Talvez seja o seu desempenho, talvez seja as suas idas à igreja, talvez seja a sua dádiva do dízimo, talvez seja você assistir uma live durante a pandemia, talvez seja uma leitura do presente diário, talvez seja uma breve oração. Todas essas coisas, ainda que possam parecer religiosas e maravilhosas, e se de fato elas forem feitas com a motivação correta, são ótimas. Mas essas coisas podem estar sendo consideradas por você como seus salvadores. Como aquilo que, assim como na doutrina católica romana, é uma tábua de salvação. Se você não conseguiu cumprir a lei de Deus, você tem ali uma tábua que você pode se agarrar àquela tábua para não afogar e não perecer eternamente. Quem sabe você não está fazendo das próprias coisas religiosas os seus deuses, os seus salvadores. Entretanto, eles não poderão te salvar, porque só há um Deus e um Salvador. Meus irmãos, não há nenhum tipo de amizade entre a carne e o Espírito. Há uma guerra entre eles. O cristianismo é um verdadeiro combate. Mas é interessante que no versículo 17 ainda, ele diz que a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostas entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Meus irmãos, o que é do nosso querer? O que é do nosso querer, do querer do regenerado, é justamente a santificação. Viver a vida do Espírito é aquilo que nós desejamos de todo o coração. Entretanto, a nossa natureza pecaminosa, ela continua a gerar desejos alternativos ainda dentro de nós. Porque a carne, ela luta para nós não conseguirmos viver de acordo com aquilo que nós somos de fato na nossa nova natureza. Porque mesmo depois de convertidos, meus irmãos, ainda nós possuímos uma inclinação para o pecado, uma inclinação para o mal. Porque essa inclinação ainda ela não é totalmente removida por esse novo princípio de vida que nos é dado quando o Espírito passa a habitar dentro do nosso coração, quando o Espírito regenera o nosso coração. Ainda não. Chegará o dia em que, de fato, nós seremos totalmente livres do pecado. Mas ainda nesta existência, nesta vida, até o nosso último suspiro, nós travaremos essa luta interior. Nós estaremos lutando contra o pecado e contra a carne. E a carne, então, ela se opõe para que nós não façamos o que é do nosso querer. Por isso nós podemos, meus irmãos, quando nós lutamos contra o pecado, nós podemos dizer: esse não é o meu verdadeiro eu quando eu caio em pecado. O que me define não é o pecado.
Isso não é o que eu desejo de verdade, porque eu possuo uma nova natureza. Eu anseio pela lei de Deus, como Paulo diz lá em Romanos capítulo 7. Mas há uma lei nos meus membros que muitas vezes me faz fazer aquilo que eu não quero. Nós podemos dizer que, de fato, esse não é o nosso verdadeiro desejo, porque o Espírito ele age em nossas vidas, porque o Espírito ele está nos conformando à imagem de Cristo. Mas, meus irmãos, essa é uma luta terrível. Mas Paulo diz no versículo 18, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Como assim não estais sob a lei? E o versículo 14 que ele diz, porque toda a lei se cumpre com um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele, ora, diz que nós não somos justificados pela lei, ora, diz que nós devemos cumprir a lei, e agora ele diz que nós não estamos sob a lei. Em que sentido? É claro que basta nós diferenciarmos os sentidos aqui, que a questão se tornará fácil. A carne, ela funciona debaixo da lei. A carne, ela rejeita o dom gratuito da justiça e da salvação em Cristo. E ela rejeita também a plena satisfação que nós podemos exercer, nós podemos desfrutar e nos deleitar no nosso Deus. Ela rejeita tanto a justiça que nos é imputada na nossa conta e recebida através da fé, quanto ela também rejeita a plena satisfação que nós podemos experimentar em Deus. Porque ela busca se justificar da sua própria maneira. Ela busca se justificar com os seus próprios meios. Ela busca satisfazer as suas vontades, as suas concupiscências, os seus desejos com os seus ídolos. A semelhança do que o povo de Israel fez. Por isso, o profeta Jeremias diz as palavras de Deus que disseram que o povo abandonou o seu manancial de águas vivas, aquilo que era fonte de vida para eles. E então eles cavaram cisternas, cavaram poços rotos, vazios, que não podem dar água. A carne, ela funciona debaixo da lei. O pecado que está debaixo de todos os pecados é a falta de confiança na palavra de Deus, na bondade de Deus e na pessoa de Deus. Porque a carne, ela se recusa a acreditar que tudo o que nós necessitamos está contido no Deus Trino. E por isso, meus irmãos, ela procura um meio de autossalvação. E ela procura a sua alegria em outro lugar que não Deus. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Se nós somos guiados pelo Espírito, o Espírito, ele dirige ativamente a vida do cristão, ele conduz o cristão à santidade. E assim, meus irmãos, nós já não vamos estar mais debaixo da tirania da carne, debaixo da ditadura da nossa natureza que é inclinada para o mal, inclinada para o pecado. É claro, meus irmãos, como eu disse anteriormente, que o crente não deixará de pecar perfeitamente nessa vida. Mas o pecado, ele vai passar a ser um acidente. Ele já não vai mais ser um estilo de vida. Ele já não vai mais ser algo recorrente. O reverendo Augustus Nicodemos, ele conta uma ilustração que ele faz uma viagem de 5.000 quilômetros. E durante essa viagem, lhe pergunta, né? E como que foi a viagem? Foi tudo bem? Aconteceu alguma coisa? 5.000 quilômetros dirigindo de carro. E pergunta, aconteceu alguma coisa com o carro? E ele diz, foi tudo ótimo, tudo se saiu bem na viagem. Nós só tivemos um pneu furado. E agora ele conclui ilustrando essa situação com a queda do crente no pecado. Pensa, uma viagem de 5.000 quilômetros, um único pneu furado. Isso é algo que
fez parte ali daquela jornada. Agora, seria um problema muito grande se a cada 100 metros cada pneu fosse furando, e outro pneu furasse, e outro pneu furasse. Ele nunca completaria a carreira. Assim, é claro, não estou querendo justificar o pecado, mas com essa ilustração, eu quero trazer a verdade de que o pecado ele deve ser um acidente na nossa caminhada, nessa jornada de 5.000 quilômetros. Uma coisa aqui, outra coisa ali, mas não mais um estilo de vida, porque nós já não estamos mais debaixo da lei, debaixo dessa necessidade de, pelo nosso esforço, estarmos ali querendo ganhar crédito para com Deus. E então, aqueles que vivem dessa forma acabam se tornando escravos do pecado. Mas se nós somos guiados pelo Espírito, ainda que não deixaremos nunca de pecar perfeitamente nessa vida, o nosso estilo de vida será outro. Mas, meus irmãos, Paulo, ele torna muito conhecido, torna evidente aqui, dos versículos 19 a 21, o estilo de vida daquele que está dominado pela carne. E ele mostra o estilo de vida daquele que é dominado e guiado pelo Espírito, nos versos 22 e 23. Vejamos essas duas facetas. Ora, as obras da carne são conhecidas, versículo 19, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que Paulo chama isso de obras da carne. Obras são aquelas coisas que são feitas com esforço. Aqueles que vivem debaixo desse estilo de vida, eles podem claramente ser aqueles obreiros da carne, ser aqueles que praticam com insistência estas mesmas atitudes e que têm isso como estilo de vida. É interessante que Paulo diz que essas obras elas são conhecidas, ou em outras traduções dizem, são manifestas. Não tem como justificar nada disso, meus irmãos. Não tem como modificar essas obras da carne para coisas normais. O que a nossa sociedade pós-moderna tenta fazer. Porque já para a pós-modernidade não há mais verdade absoluta, não há mais referencial ético, não há nada mais, não há metanarrativa. Tudo se resume ao que o indivíduo deseja, ao que o grupo deseja. Então nós nos tornamos os nossos próprios referenciais. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus, ela traz essa verdade absoluta de que o que foi pecado um dia sempre será pecado, porque Deus continua sendo santo, santo, santo. Essas obras da carne, elas são manifestas. Ainda que alguns chamem de coisas normais ou de escolhas, a Bíblia chama isso de pecado. E nós vemos que essas obras da carne, elas afetam a área sexual. Nós vemos ali os 3 primeiros no versículo 19, prostituição, impureza, lascívia. E é interessante que no Novo Testamento, praticamente em todas as listas, quando se lista diversos pecados, os pecados sexuais eles encabeçam a lista. Porque geralmente essa é uma área em que muitas pessoas, em que a maioria de nós, em que eu diria praticamente todos nós, somos atacados diariamente e somos propensos a cair se não estivermos andando no Espírito. Nenhum de nós está livre, meus irmãos, de ser atacado nessas áreas. Mas não só na área sexual, mas na área religiosa as obras da carne se manifestam. A idolatria e as feitiçarias. Essas coisas elas procuram fornecer um substituto para o Deus verdadeiro e elas falsificam a obra do Espírito, a idolatria e as feitiçarias. Mas preste atenção de que Paulo ele destaca que as obras da carne elas
arruinam todos os relacionamentos. Veja a lista nos versículos 20 e 21. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Todas essas situações, todas essas obras, elas tratam do trato de um para com o outro. E ele já havia mostrado que os Gálatas eles estavam fazendo isso lá no versículo 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. E ele vai dizer lá no versículo 26 de novo, uma aplicação que nós vamos ver. Ele diz, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Meus irmãos, é interessante que essa é uma área que muitas pessoas são muito afetadas. Na verdade, o pecado ele afetou o nosso relacionamento para com Deus, para com o próximo, para conosco mesmo, para com toda a criação. E é na área dos relacionamentos que as obras da carne se manifestam de forma muito visível, destruindo os relacionamentos. E por fim, o apóstolo lista aqui, na área pessoal ou na área dos apetites, o abuso das substâncias, as bebedices e as glutonarias. É o abuso daquilo que é dom de Deus. O pecado, o nosso coração, ele consegue pegar aquilo que é dádiva divina, usar contra o seu Criador. Não para a glória do nosso Criador, mas contra Ele. Isso é muito triste, meus irmãos. E as obras da carne, Paulo diz que há muitas outras coisas. Ele diz, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro como já outrora vos preveni. Ele não dá uma lista exaustiva aqui das obras da carne, mas são coisas semelhantes a essas que todos sabem. E Paulo já havia declarado a eles em outra oportunidade. E já havia prevenido os nossos irmãos gálatas de que essas coisas são manifestações da carne. São as coisas que são visíveis na vida daqueles que, infelizmente, foram capitulados, foram dominados pela carne. Meu irmão, e eu tenho de perguntar a você, há muitas dessas obras presentes na sua vida? Quais das coisas dessa lista você poderia anotar? Eu vejo isso em mim, fazendo um autoexame sincero diante do Senhor. E nós somos chamados pela Escritura a nos examinarmos a nós mesmos. Será que na área sexual? Será que na área dos relacionamentos? Será que na área religiosa? Será que na área pessoal, na área dos apetites? Ou em outras áreas, coisas semelhantes a essas? Será que a carne não tem me dominado? Nessa guerra, será que a carne não tem sido proeminente? Será que a carne não tem me submetido ao seu reinado, ao seu governo? Isso nós devemos nos perguntar, porque o final do verso 21 diz que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Você olha e você vê que cai por vezes em alguns desses pecados. E então se pergunta, meu Deus, eu serei condenado. Mas, calma, vamos explicar claramente o que Paulo quer dizer com que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Eu gostaria de citar aqui Calvino no seu comentário. Ele diz o seguinte, por que eles não herdarão essas coisas? Eis a minha resposta. Paulo não ameaça todos os que têm pecado, e sim todos os que permanecem impenitentes, sem arrependimento. Às vezes, os próprios santos caem em pecados sérios, mas retornam ao caminho da justiça, pois fazem o que não preferem, conforme Romanos 7,15. Portanto, eles não estão incluídos nesse catálogo. Todas as ameaças de juízo da parte de Deus nos chamam ao arrependimento. São acompanhadas de uma promessa.
Aqueles que se arrependem obtêm perdão. Mas, se continuarmos obstinados, essas ameaças permanecem como um testemunho do céu contra nós. Claríssimo, né, meus irmãos? Paulo ele declara que os que tais coisas praticam, esses não herdarão o reino de Deus. Aqueles que se entregam à carne, aqueles que vivem dessa maneira, eles mostram evidências de que eles não foram regenerados pelo Espírito, de que eles não foram redimidos pelo Filho. Muitas vezes, sim, nós vamos cair em determinados pecados que estão contidos nessa lista, em outras listas, coisas que nós sabemos pela lei gravada no nosso coração de que são pecado, de que não agradam a Deus. Mas, se você é um crente no Senhor Jesus, isso será um acidente, não será um modo de vida, como eu disse. Mas Paulo diz, aqueles que praticam, aqueles que então se entregam a essas coisas, esses sim, demonstram de que não nasceram de novo. Se por um lado, meus irmãos, como calvinistas, nós amamos pregar acerca da segurança que nós desfrutamos em Jesus Cristo, de que não há condenação para aqueles que estão no Senhor Jesus. Por outro lado, nós pregamos contra a falsa segurança, contra a falsa certeza da salvação. E esse é um perigo nas nossas igrejas, de que muitas pessoas que estão sentadas nos bancos da igreja não nasceram de novo. São dominadas e subjugadas por seus pecados. E não apenas uma ou outra vez. Ou não apenas estão lutando contra isso. Eu não estou dizendo que você vai cair uma ou outra vez apenas, mas que você vai lutar contra isso, porque o Espírito que vive dentro de você te guiará e continuará militando contra a carne, continuará produzindo maior e maior e maior santidade, e começará a ter mais e mais vitórias sobre o pecado. Mas nós não devemos, meus irmãos, dar tapinha nas costas daqueles que, de fato, precisam ser confrontados com o Evangelho. Não porque nós queremos confrontá-los, não porque nós gostamos de confrontar, não porque nós nos achamos santos à vista de outros, mas porque Deus ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam. Porque Ele ordenou um varão que julgará vivos e mortos, como diz Atos 17, 30 e 31. Se esse é o seu estado, meu querido, eu lhe convido a se arrepender hoje mesmo. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de deixar que esses pecados sejam aquilo que te define. Porque se nós estamos longe de Cristo, o nosso nome é pecado, o nosso sobrenome é transgressão. E o nosso último nome é de que estamos debaixo da ira de Deus. Para finalizar esse ponto, eu gostaria aqui de citar Timothy Keller. Ele diz assim: a lista nos mostra que Deus ele não faz o tipo de distinção que nós costumamos fazer, considerando o sexo e a bebida mais pecaminosos do que o ciúme e a ambição. Essa lista destrói a tendência que as pessoas não religiosas têm de rotular como piores as falhas da carne daquelas pessoas que são religiosas. Mas essa lista também destrói a tendência das pessoas religiosas de considerar as obras da carne das pessoas não religiosas como obras inaceitáveis. Todos são colocados aqui no mesmo pacote. Paulo faz isso de Romanos 1, versículo 18, até Romanos 3, versículo 21, ou versículo 23, dizendo: judeus são pecadores, gentios são pecadores, aqueles que vivem uma vida dissoluta estão debaixo da ira de Deus, aqueles que vivem debaixo de uma vida religiosa, mas que não amam verdadeiramente a Deus, que não recebem a justiça que é atribuída a Deus, mas que buscam uma justiça própria, como os judaizantes estavam ensinando aos Gálatas,
tanto religiosos quanto não religiosos, tanto ricos quanto pobres, tanto gregos como judeus, todos estão debaixo da mesma condenação. Deus não coloca apenas aqueles pecados visíveis como nós costumamos fazer. Quantas pessoas, meus irmãos, na nossa igreja já foram disciplinados por fofoca, já foram disciplinados por ambição egoísta, já foram disciplinados por inveja. Porque essas coisas não são tratadas como pecados. Nós pensamos em pecado simplesmente como aquelas coisas estrondosas que estão à vista de todos. Enquanto pecado é tudo aquilo que ofende a honra e a santidade de Deus. Seja algo que está dentro do nosso coração, uma motivação, um pensamento que nós cultivamos acerca de alguém. Ou seja, algo que nós praticamos com o corpo ou que nós fazemos com as nossas mãos ativamente. Essa lista destrói tanto as desculpas dos religiosos quanto as desculpas dos não religiosos. Religiosos e não religiosos perecerão eternamente. Igualmente, se eles passarem toda a sua vida demonstrando que nunca conheceram o Senhor Jesus, que nunca conheceram, nunca tomaram posse, não das bênçãos, não dos carros, não das casas, mas nunca tomaram posse da justiça que é atribuída àquele que crê no Senhor Jesus. Se eles passarem toda a sua vida demonstrando que nunca conheceram essa justiça, que nunca foram transformados e renovados pelo Espírito de Deus, o seu destino será tormento eterno, ranger de dentes e choro, onde a fumaça do seu tormento se levantará pelos séculos dos séculos. Por isso, ambos necessitam de perdão, religiosos e não religiosos. Ambos necessitam de justificação. Ambos necessitam de regeneração. E novamente eu apelo, meus irmãos, aqueles que me ouvem, que não estão seguros da sua salvação, se esse é seu caso, corra aos pés de Cristo. Veja aquele Jesus Cristo crucificado diante dos seus olhos, ressurreto, glorificado, exaltado à destra do Pai. Se refugie nele. Diga não para o meu desempenho, não pelo meu cumprimento da lei, porque eu vou falhar, mas pela graça. Eu desejo receber essa justiça que vem do Senhor. Opera em mim o arrependimento. Me dá a fé, Senhor. Se você fizer isso, com certeza Deus já está operando no seu coração. Mas, meus queridos, os versos 22 e 23 mostram o que é o estilo de vida daquele que anda no Espírito. Qual é o estilo de vida daquele que anda no Espírito? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Perceba que há uma distinção aqui. Enquanto no versículo 19, os feitos da carne são chamados de obras da carne, os feitos produzidos pelo Espírito no crente são chamados de fruto. Nós vemos então a distinção entre fruto e obra. Um fruto é algo produzido organicamente, é algo que acontece naturalmente, inevitavelmente, enquanto que a obra é algo que eu produzo. Nós já aprendemos daqui que o crente produz inevitavelmente frutos. Se alguém é livre em Cristo, se alguém é justificado pela graça por meio da fé, o fruto crescerá inevitavelmente. O apóstolo Paulo ele mostra aqui aos Gálatas, queridos, de que nós somos salvos, sim, exclusivamente pela graça, por causa de Jesus, da sua obra, que tudo isso nos é dado de graça, que nós recebemos somente pela fé, mas ele também mostra que essa fé não é infrutífera. Ele mostra que nós não somos salvos por nossos frutos, mas sim nós somos salvos para produzir frutos e muitos frutos.
Jesus diz que aquele que estiver em mim e eu nele, esse produzirá muitos frutos. Não alguns, não poucos, mas muitos. O fruto do Espírito, ele é um produto dessa fé, ele é um produto dessa vida do Espírito que jorra dentro de nós. O Espírito habita dentro de nós, o Espírito nos conforma à imagem de Cristo. E se o Espírito é santo, ele produzirá santidade. Se o Espírito é santo, ele produzirá amor, ele produzirá alegria, ele produzirá bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ele produzirá todas essas coisas. As evidências, meus irmãos, de que nós andamos no Espírito não são os nossos dons. Não adianta eu pregar aqui e não apresentar na minha vida os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito, melhor dizendo, como Paulo diz aqui. Não adianta, meus queridos, profetizar, falar em línguas. Não adianta. Não adianta ter o dom da fé de mover montanhas. Não adianta expulsar demônios. Não adianta curar os cegos, levantar mortos. Nada disso teria valor se a sua vida não produzisse o fruto do Espírito. Não adianta cantar no coral. Não adianta cantar no grupo de louvor. Não adianta servir a ceia. Não adianta recolher as ofertas. Não adianta ajudar na reforma da igreja. Não adianta pregar, tocar, falar, orar, se a nossa vida não produz o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito é algo que acontece naturalmente, é evidência da nossa fé, é produto de que nós estamos vivos. Uma árvore morta não produz mais frutos, mas se nós estamos vivos em Cristo, se o Espírito ele produz vida em nós, nós certamente produziremos fruto. Produziremos fruto. Meus irmãos, esses frutos, eu não vou comentar muito acerca deles, que eles tratam da nossa relação para com Deus, da nossa relação para com o próximo. E tudo isso é o inverso do que a carne produz. Mas, meus queridos, como o fruto do Espírito ele pode ser produzido com maior abundância por nós? Paulo responde isso dos versos 24 a 26, e esse é o nosso último ponto. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Meus queridos, nós olhamos para esse fato e nos alegramos imensamente. Porque em Cristo nós morremos. Tudo que é de Cristo também é nosso. Nós morremos com Ele, meus irmãos. A carne ela já não reina mais sobre nós, porque Ele venceu o pecado e nós vencemos com Ele. O poder reinante dos nossos ídolos, eles são destruídos quando nós reconhecemos que fomos crucificados com Cristo. Como Paulo diz, eu já fui crucificado com Jesus Cristo pela própria lei. E a vida que agora eu a vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Essa é a nova vida de fé, meus irmãos. Nós já crucificamos a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Nós devemos assumir essa posição e, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, andar no bolso com o documento de óbito do velho homem. Paulo, ele não está dizendo aqui, crente, seja duro consigo mesmo, especialmente com o seu próprio corpo. Como diziam, por exemplo, os gnósticos e como muitas pessoas pensam na carne, né? O problema está aqui na carne, está no meu corpo. Eu vou subjugar o meu corpo, vou bater nele, eu vou amarrá-lo, como, por exemplo, Lutero fazia. Vou colocar autoflagelos em mim mesmo, vou me autoflagelar. Nada disso vai produzir santidade, como diz Colossenses. Nada desses ascetismos produzirá.
produzirá algum tipo de santidade. Antes, o apóstolo deseja que nós olhemos para a realidade passada. E ele retorna ao evangelho aqui. Como é que você vai viver uma vida que produz a santidade? Uma vida que manifesta a santidade, uma vida no Espírito, uma vida guiada pelo Espírito, um andar no Espírito. Olhando para a cruz e vivendo à luz da realidade da nossa morte e da nossa ressurreição com o Senhor Jesus Cristo. Eu fui crucificado com Jesus. Por isso a carne não me domina. A carne não tem domínio sobre a minha vida. O pecado não reina sobre mim. Mas Paulo continua no verso 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E é uma decorrência do que ele disse no verso 24. Basicamente ele diz, nós temos que ser aquilo que nós somos. Ou seja, você é uma nova criatura. Você é habitado pelo Espírito. Se você diz que você vive no Espírito, também ande no Espírito. Viva de acordo com a sua natureza. É basicamente o que ele diz lá em Romanos 6. Reconheça-se como morto para o pecado e vivo para a justiça. É uma questão de autoconsciência e de pedir, Espírito Santo, crave isso na minha vida. Oh, meu Deus. Grave no meu coração de que eu morri com Cristo, de que eu sou habitado pelo Espírito e de que então eu devo viver dessa nova maneira, de acordo com a minha nova natureza. E por fim, o versículo 26, que vai fazer depois uma ligação ali com o restante da carta, no capítulo 6, diz assim: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Além de fazer essa ligação, ele retoma alguns pontos que já foram ditos, né? Nós temos aqui um exemplo prático de tudo aquilo que Paulo falou acerca da nossa outra exposição, na nossa última exposição de Gálatas 5, 13 a 15, mas ele encerra essa sessão retomando o versículo 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Como é que alguém que quer produzir mais e mais fruto vai viver? Não vivendo com vanglória, não buscando glória para si. Provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Alguém que vive no Espírito, não busca glória para si, mas também não busca relacionamentos disfuncionais com os irmãos. Meus irmãos, diante de tudo que nós vimos, eu sei que o texto é bastante aplicativo, mas eu gostaria de encerrar com 3 pontos, rapidamente. Eu sei que o nosso tempo já se esgotou, mas eu gostaria de lembrar a vocês, meus irmãos, de que, em primeiro lugar, o verdadeiro cristianismo é um combate. E eu deixo algumas perguntas para reflexão. Nós temos buscado lutar com todas as nossas forças contra o pecado? Nós temos buscado investir no nosso crescimento de fé e de amor para com Deus? Há frutos crescendo na nossa vida? E uma pergunta essencial: nós temos usado os meios de graça? Nós temos lido a palavra? Nós temos orado? Nós temos jejuado? Nós temos clamado, chorado diante de Deus? Nós temos confessado os nossos pecados aos nossos irmãos? Temos participado da comunhão dos santos, ainda que no meio desse momento de pandemia? Temos nos aconselhado uns aos outros? Falado uns com os outros com salmos, hinos, cânticos espirituais? Temos nos exposto, a escutarmos a palavra de Deus? O verdadeiro cristianismo é um combate. Nós temos nos esforçado para crescer em santidade, para viver a vida do Espírito, para nunca jamais satisfazermos as vontades da carne. Em segundo lugar, segunda aplicação, é que nós caímos sim constantemente.
nós confessamos as nossas faltas ao nosso Senhor, mas que de fato oremos a Deus, confessando os nossos pecados e pedindo que o fruto do Espírito seja cada vez mais evidente em nós, porque é só Deus que pode produzir isso em nós, colocando a sua vida em nós. E por fim, nós percebemos que os nossos pecados são inúmeros, que o nosso coração é fraco, que o mundo é cheio de tentações, nós percebemos os ataques satânicos constantemente na nossa vida. Mas lembremos-nos de que nós temos um poderoso e bondoso Salvador, que vive para interceder por nós diante de Deus. Nós temos um mediador, um intercessor, que vive diante da face do Pai, a fim de suplicar em nosso favor. Ele sabe o que é ser tentado, meu irmão. Que nós venhamos a nos refugiar nessa certeza e nos esconder nele. E além de tudo, lembremos que, ainda que nós sejamos fracos em nós mesmos, nós fomos escolhidos por Deus Pai. Nós fomos lavados no sangue do Deus Filho. Nós fomos habitados e renovados pelo Deus, o Espírito Santo. Nós não nos lançamos, meus queridos, nesse combate que é duro. Nós não nos lançamos sozinhos. Nós temos um intercessor. E nós temos o Espírito, que é o melhor dos auxílios. Ele nos guia, ele nos guarda, ele nos fortalece e ele nos lembra das promessas. Que nós venhamos a nos apegar àquelas promessas de que nele nós somos mais que vencedores, de que nada nos separará do amor de Cristo, de que aquele que começou a boa obra é fiel para completar até o dia de Cristo Jesus. Lembremos daquela promessa de Romanos que diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei e sim da graça. E daquela promessa também de Romanos que diz: e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. E por fim, daquela promessa de Hebreus, que está lá em Josué: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Se apegue a Cristo, seu mediador e intercessor. Se apegue ao Espírito, seu auxiliador, consolador, advogado, fortalecedor, santificador. Se apegue à Escritura, onde você tem as mais ricas promessas. E se deleite em Deus. E viva uma vida vitoriosa, não pela sua força, mas pelo poder do Espírito que atua sobre nós. Meus queridos, vamos orar. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Senhor Deus, louvamos ao Senhor. Te agradecemos porque o Teu Espírito nos tem conformado à imagem de Cristo. Nos ajude, meu Deus. Nos ajude a crescer em santidade, a sermos mais parecidos com o Senhor Jesus. Nos ajude a produzir mais e mais do fruto do Espírito. Que essa batalha, ó Deus, que esse combate não nos derrube, ó Deus, mas que antes tenhamos a plena certeza de que o Senhor está agindo em nós. Nos ajude a usar os meios de graça, nos ajude a buscarmos o refúgio no Evangelho e na verdade que nós fomos crucificados com o Senhor, a fim de que cresçamos e produzamos mais e mais fruto, para a glória do Teu nome e para o bem do Teu povo. Eu rogo as Tuas bênçãos sobre os meus irmãos. Traz o arrependimento, ó Deus, aos nossos corações. Traz o crescimento à Tua igreja. Que venhamos a odiar o que Tu odeias e a amar o que Tu amas. E que o Senhor e a Sua glória sejam a nossa prioridade. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus queridos, Deus vos abençoe grandemente.
Louvado seja Deus, obrigado por estarem acompanhando até aqui e nós nos vemos numa próxima. Grande abraço. Tchau, tchau.